Olá, nesta edição do Trabalho Legal você vai ver: Ministério Público assina acordo com empresas para reduzir pela metade peso do saco do cimento no país. Reportagem especial mostra detalhes sobre a formação e os desafios da profissão de bombeiro. Autoridades participam de debates e capacitações para reforçar o combate ao trabalho infantil. E a entrevista no estúdio deste programa é com o procurador Pedro Serafim. Ele vai falar sobre a atuação do MPT na luta pela redução do uso de agrotóxicos. É a partir de agora, no Trabalho Legal. Está começando o Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT assinou em São Paulo um acordo com fabricantes para reduzir o peso dos sacos de cimento. A mudança vai beneficiar trabalhadores da indústria de construção civil em todo o Brasil. A vida de quem trabalha na construção civil não costuma ser fácil. Além de ser o setor com maior índice de acidentes de trabalho, ainda existe uma outra preocupação: o cimento. Mas calma, não há nada de errado com o cimento aí da sua casa. A questão é o peso do saco de cimento que muitos trabalhadores têm que carregar nas costas. Temos um número enorme de trabalhadores com problemas lombares, com problemas decorrentes do excesso de peso, né? O saco de cimento hoje ele tem 50 quilos, então isso traz muitos problemas físicos para os trabalhadores, principalmente a médio prazo. Pensando nisso, um grupo de trabalho da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do MPT, a CODEMAT, chegou a um acordo com fabricantes para reduzir o peso do saco de cimento no país. O termo foi assinado aqui, na sede do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. As conversas começaram em maio de 2014 e agora, 4 anos depois, mais uma vitória para o trabalhador brasileiro. Pelo acordo, as empresas se comprometem a reduzir o peso dos sacos de cimento pela metade, de 50 para 25 quilos. É uma negociação demorada porque as empresas vão ter que fazer investimentos nas plantas para mudar todo o processo produtivo e para reduzir o peso do saco de cimento para 25 quilos. Então foi um processo bastante longo, demorado, teve uma grave crise econômica que afetou muito o setor durante esse processo, que retardou um pouco o nosso trabalho, mas nós estamos muito felizes de estar culminando com a assinatura desse termo de compromisso, que é um marco histórico para nós da CODEMAT. O Sindicato Nacional da Indústria do Cimento esteve entre os parceiros que assinaram o acordo. Ao longo dos anos, essa indústria vem reduzindo significativamente não só os problemas relativos ao meio ambiente, mas vem investindo fortemente na qualificação das pessoas. Mesmo no momento em que a indústria, como bem lembrou o Dr. Marcelo, passa por um período de enorme crise econômica, os investimentos nas pessoas vêm obtendo orçamento e atenção dobradas. As empresas têm até 10 anos para se adequar às novas medidas. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2029, todos os sacos de cimento produzidos e vendidos no Brasil deverão ter no máximo 25 quilos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica defende o prazo. O prazo estabelecido de 10 anos foi considerado suficiente para que houvesse adaptação de toda a indústria aos termos do acordo. Importante observar também que o fato de o acordo compreender todos os setores, ou melhor, todos os componentes, todos os fabricantes de cimento impede que haja qualquer tipo de distorção concorrencial entre eles. O Dia do Bombeiro Brasileiro é comemorado no mês de julho e nós preparamos uma reportagem especial sobre esses homens de coragem que arriscam a vida para salvar vidas. O repórter Rafael Augustos acompanhou de perto a rotina desses guerreiros e as dificuldades que eles enfrentam na profissão. Logo cedo, antes das atividades, todos os alunos do curso da Academia de Bombeiros se reúnem para a formação matinal. Brasil!
O último concurso do Corpo de Bombeiros do DF foram mais de 57 mil candidatos para 376 vagas. A Isabela foi uma das aprovadas. Isabela, fala para nós, o concurso é difícil? Sim, o concurso é bem difícil, é muito concorrido. Para minha área, que é a área do quadro complementar como fisioterapeuta, eram 2 vagas para em torno de 900 candidatos. E sim, eu precisei me dedicar bastante, estudar muito. Quantas horas por dia mais ou menos você estudava? Eu estudava em torno de 8 horas durante a semana, à tarde e à noite. De manhã eu ainda conseguia exercer a minha profissão como fisioterapeuta. E nos fins de semana eu estudava em torno de 12 a 14 horas. Atualmente, em todo o Brasil, são mais de 50 mil bombeiros. O maior efetivo está no Rio de Janeiro, que tem mais de 15 mil militares. É uma prova escrita, teste físico, o médico e depois uma pesquisa social, para ver se não tem nenhum problema que inabilite ele a entrar na corporação. É por concurso público. Então, foram 5 editais para os candidatos. Então, essa turma que chegou agora, cada um passou por uma fase, por um tipo de edital diferenciado. Por quê? Alguns entram como praças, soldados, outros como aspirante oficial e os cadetes, que é o tenente que vai trabalhar na gestão da tropa e no socorro propriamente dito. Na sequência, eles vão para as instruções. E uma das instruções do Corpo de Bombeiro consiste em treinar o combate a fogo em residências, até mesmo em apartamentos, né, Sargento Inácio? Ok, positivo. Nós podemos verificar isso diante do nosso simulador tipo container, que simula as mais diversas ocorrências de combate a incêndio urbano aqui no Distrito Federal. E para isso nós temos que utilizar alguns equipamentos de proteção individual indispensáveis, imprescindíveis. São esses que estão aqui, né? Para a nossa atuação. Sem eles, não existe o caso, não tem como o bombeiro militar adentrar esse ambiente confinado mediante uma alta temperatura. Mostra aí pra gente o que é. Ó, agora em pé que a gente vê realmente o peso da roupa. É muito pesado. Conectou, respirou, explodiu. Respira. Agora eu respiro por aqui. Isso. Beleza, agora veste a sua, vamos lá? Vamos lá? Sargento, essa roupa pesada, quente e ainda ter que salvar pessoas em meio a mais fogo ainda, realmente não é nada fácil. Não é, e é por isso que o candidato ao prestar o concurso do Corpo de Bombeiros, ele tem que passar no mínimo 10 meses conosco no CFP, que é o curso de formação de praças, e no CFO, que é o curso de formação de oficiais, ele tem que passar 2 anos, submetidos a muitos testes físicos, né, psicológicos, para poder aguentar tudo isso. Nós vamos mostrar agora como é que combate incêndio? Vamos. Bora lá. Segundo o levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros, na capital do país, em média, uma edificação por dia é atingida por fogo, principalmente por causa dos curtos-circuitos. Parabéns pelo trabalho, realmente não é fácil não. Com certeza, mas a gente faz isso com muito prazer, com muito orgulho, por isso que nós treinamos os bombeiros, muitas vezes treinamentos mais intensos, mais rígidos, mas que é necessário para que a comunidade tenha um bom serviço prestado, que possam ser salvos, que possam ser resgatados de uma situação de incêndio. E não acabou não. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa reportagem especial. Estamos de volta com a segunda parte da reportagem especial sobre os bombeiros. O
O repórter Rafael Augustos vai mostrar como esses profissionais enfrentam as dificuldades de uma rotina de riscos e desafios. Uma parte da formação dos bombeiros acontece no Centro de Treinamento com Torres para Salvamento em Altura. Os prédios foram construídos em parceria com o governo japonês, com arquitetura inspirada nas construções de Brasília. E as torres, a gente vê os detalhes ali, elas são inspiradas nas obras arquitetônicas aqui de Brasília, não é qualquer torre, né? Isso. A gente pode observar alguns detalhes aqui que o governo japonês teve essa preocupação em observar a arquitetura do nosso distrito, para que o treinamento fosse voltado realmente para a realidade que a gente encontra aqui em Brasília. Então vamos mostrar como é que é feito esse treinamento? Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Subtenente, antes da gente passar para as torres, tem um treinamento prévio aqui, né? Isso. Depois da parte teórica que acontece em sala de aula, o aluno ele vem para a torre, para a área das torres, para poder fazer a execução da parte prática. E a primeira instrução é nós e amarrações. Então eu solicitei até a presença do Cabo Farley aqui para ele efetuar para a gente aqui uma cadeira japonesa, só para mostrar como é que é feito esse trabalho. E agora a gente passa para a torre? Sim, vamos agora, depois de nós amarrações, o aluno já está habilitado a poder subir na torre. Então vamos lá, Fábio? Vamos. Agora eu vou tentar também. Vamos lá, tentar escalar? Vamos lá. Aqui está simulando, no caso, o Teatro Nacional, né? Justamente. Não é fácil, não, tem que ter braço, né? À toa que eles têm teste físico antes de entrar no Corpo de Bombeiros. Na verdade, Rafael, o que a gente fez até agora, a gente está fazendo ainda a parte de acesso até a vítima. Sim. Nós fizemos um acesso da parte inferior para a parte superior, agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer do pavimento superior, alcançando a vítima, simulando que seja um resgate de uma pessoa presa no andaime ou talvez dentro de um poço. O Corpo de Bombeiros também conta com a ajuda de cães e os treinamentos acontecem no grupamento de busca e salvamento. A gente está aqui no grupamento de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros UDF para mostrar como é que esse trabalho é feito. Ao meu lado aqui está o Sargento Matias. Sargento, em que ocasiões aí vocês utilizam os cães? O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, como as outras corporações da nação, utilizam os cães principalmente nas situações de busca de pessoas desaparecidas, sejam elas vivas ou mortas. A gente está vendo aí, ele está todo agitado aí. E apesar do tamanho, ó, eles são bem grandes, são todos dóceis. Tem que ser, né? Porque afinal de contas eles vão atrás de pessoas. Exatamente. Inclusive faz parte do treinamento do animal essa socialização com a população de um modo geral, desde bebês, crianças até adultos. Por quê? Porque o objetivo final do trabalho do animal é exatamente localizar uma pessoa. Então vamos mostrar. Então a gente está aqui no local onde é feita a simulação, nos escombros e tudo mais. Vamos mostrar como é que é feita aí uma simulação de salvamento? Vamos sim. Então vamos lá. Vamos começar por onde? Vamos começar com o cão Zeca. Ele vai fazer uma busca, simular uma busca de uma pessoa viva num ambiente de estrutura colapsada. Ó, lembrando que o Zeca, ele é um labrador e é o mais antigo aqui dos bombeiros, tem mais de 10 anos. Exatamente, já está há 10 anos trabalhando com a gente. Mas continua ativo aí, não aposentou não? Ainda não. Então, nós vamos sair da pista agora, vamos introduzir uma vítima nesse ambiente simulado aqui de uma estrutura colapsada e vamos dar o comando para o cão fazer a varredura e fazer a localização. Lembrando que quando o cão localiza, ele dá uma indicação para a gente. Como é que a gente trabalha essa indicação aqui? É o cachorro latindo. Assim que ele localiza, ou tendo contato visual ou direto com a vítima, ele late. Ou sentindo a presença do odor da vítima na área.
ele sinaliza sempre latindo para a gente. Aí, ó, aqui de dentro, parece que o Zeca me achou. Neste momento, o cão Zeca, depois de ter feito a varredura na área, sendo orientado pelo condutor Fernando, ele localiza a vítima e ele começa a indicar para a gente que localizou algo diferente e começa a latir. Avisando que encontrou alguma coisa. E aí, Zeca, costura, me achou? É? O que é? Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF, a profissão de bombeiro merece ser comemorada todos os dias. Eu rendo primeiramente as minhas homenagens lá pelo ano de 1856, com a assinatura do decreto 1775 pelo imperador Dom Pedro II. Lá ele idealizou o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. E foi no dia 2 de julho que ele assinou esse decreto. Então, nesse dia, eu parabenizo todos os bombeiros do Brasil, todos aqueles que trabalham nessa missão e que peço sempre a Deus que nos proteja, porque a missão ela não é fácil, essa de cuidarmos de vidas alheias e de riquezas também. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista sobre temas importantes da atuação do MPT. O assunto de hoje é agrotóxico e para falar sobre isso, vamos direto para o nosso estúdio. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Trabalho Legal o subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Pedro Serafim. Seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa tão importante para o Ministério Público, para o trabalhador e a sociedade de uma forma em geral. Sobre a questão dos agrotóxicos, nós preparamos uma reportagem especial para que você possa entender um pouco melhor o tema. Vamos acompanhar. A cada 3 dias, pelo menos uma pessoa morre no Brasil vítima de intoxicação por agrotóxicos, que também causam 8 intoxicações por dia no país. Para acabar com esses números, o Ministério Público do Trabalho apoia a criação, o mais urgente possível, da Política Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos, conhecida como PNARA, prevista no Projeto de Lei 6.670 de 2016. De 2007 a 2014, foram registradas 1.186 vítimas fatais e cerca de 25.400 pessoas intoxicadas por defensivos agrícolas, entre elas mais de 2.000 crianças. O contato com agrotóxicos pode trazer danos à saúde das pessoas, como Parkinson, autismo, neuropatias tardias, doenças hormonais e reprodutivas, depressão e até levar ao suicídio. Doutor Pedro, eu começo perguntando, o que propõe o PL do veneno? Bem, o PL do veneno representa um retrocesso em vários aspectos. Em relação à saúde do trabalhador, o trabalhador é aquele que está envolvido com a questão dos agrotóxicos, desde a fabricação, transporte, comercialização, uso e o descarte da embalagem vazia. E esse PL, ele tira todos os parâmetros de controle para a proteção da saúde do trabalhador, do meio ambiente, da sociedade, do consumidor de uma forma em geral. Primeiro muda o nome, agrotóxico para defensivo fitossanitário, não existe. A Constituição fala de agrotóxico, então essa mudança já é inconstitucional. Agrotóxico é veneno, pesticida, praguicida, fungicida, sida, terminação é morte, então é algo que mata. O agro não é pop se tem tóxico, se tem tóxico ele mata. O PL do veneno vai significar tudo isso. Aliás, ele é uma bomba de efeito retardado. E porque o agrotóxico ele mata. E aí vai estar o meio ambiente, o trabalhador e o consumidor com risco acrescentado. É uma questão que afeta todos nós,
Mas falando diretamente do trabalhador, como que ele é impactado com essas mudanças? Porque atualmente ele já é impactado também. Já é impactado, exatamente. Isso vai acrescentar, como eu disse, e o trabalhador, nós não temos um sistema de fiscalização. E não só isso, não existe uso seguro de agrotóxico. É um engano. Pesquisas recentes aqui no Brasil e fora do Brasil mostram que lugares onde nunca foi pulverizado agrotóxico, lugares mais altos, e lá embaixo se plantou, evaporou a molécula, a nuvem levou a molécula, choveu na colina, nas montanhas, e lá tem agrotóxico. Então tem agrotóxico no campo e na cidade. As donas de casa precisam atentar para isso, que a feira que ela faz, leva para casa, grande quantidade é de agrotóxico que ela está levando. Agrotóxico no leite materno, isso é muito sério. Então o PL do veneno é um retrocesso. Diante deste cenário, quais ações estão sendo desempenhadas pelo MPT? Você vai conferir depois do intervalo. Voltamos em 1 minuto. O Trabalho Legal está de volta hoje discutindo a questão dos agrotóxicos e recebendo aqui no estúdio do TL o subprocurador-geral do Trabalho, Dr. Pedro Serafim, também coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Dr. Pedro, antes do intervalo, deixei no ar a pergunta: quais ações o MPT tem desempenhado diante desse quadro? As ações do Ministério Público, nesse particular, estão bem definidas. Primeiro, as ações legais, as ACPs, o Ministério Público tem uma coordenação, a CODEMAT, coordenação do meio ambiente de trabalho, que busca proteger o meio ambiente de trabalho, tem um GT agrotóxico no Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Geral, e nós, nesse GT eu participo, estabelecemos os parâmetros e todos os instrumentos, buscamos, estudamos e criamos alguns instrumentos para enfrentamento do tema pelo Ministério Público nos estados, nas regionais, principalmente extrajudicial, agora com o fórum que congrega esse quantitativo de membros do Ministério Público e a sociedade civil organizada, buscando exatamente aí minorar ou mitigar os problemas, os impactos dos agrotóxicos. Doutor Pedro, o projeto continua tramitando no Congresso Nacional e o MPT acompanhando, e é importante também a sociedade se mobilizar junto, como o senhor disse no começo da entrevista, né? Verdadeiramente, a sociedade tem dado um exemplo e nos anima também do Ministério Público, nós do Ministério Público, como a sociedade vem respondendo, como os artistas, as donas de casa, os trabalhadores, os ambientalistas, o povo em geral vem entendendo que o povo está dizendo basta de veneno, não merecemos ser envenenados, PL do veneno fora, e a sociedade precisa dizer isso, não queremos essa bomba nem no campo, nem na nossa mesa, porque agrotóxico é veneno e mata. Subprocurador, obrigado por ter aceito o convite e pela entrevista. Obrigado, e eu pontuo muito bem nos temas que vocês têm transmitido à sociedade. Espero que todos compreendam e se acheguem a nós em suas cidades e levantem a bandeira da vida, de um meio ambiente saudável e de uma mesa sem agrotóxico. E outro tema central da atuação do MPT é o combate à exploração de crianças e adolescentes. Em Brasília, a Escola Superior do Ministério Público realizou um simpósio para discutir o tema. O simpósio foi uma parceria da Escola Superior do Ministério Público com a Coordenação de Ensino do MPT e teve como público-alvo servidores e integrantes do Ministério Público da União e o público externo que se interessa pelo tema. O objetivo principal é debater, sensibilizar, conscientizar a população a respeito do trabalho infantil, que infelizmente ainda não é visto como uma violação de direitos. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho também participou do evento. E o trabalho infantil é uma chaga que tem que ser eliminada, tem que ser erradicada do Estado brasileiro. Nós no Brasil hoje, infelizmente, temos números alarmantes. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos
que são exploradas para fins de trabalho. O simpósio debateu as práticas de conscientização, prevenção e combate à exploração do trabalho infantil. O evento trouxe importantes reflexões sobre o tema e levantou dados preocupantes. Mais de 24 mil crianças e adolescentes foram vítimas de acidentes graves no ambiente de trabalho. O Brasil assumiu o compromisso de cumprir a meta das Nações Unidas de erradicação do trabalho infantil até 2025. Mas, para isso, o país ainda precisa avançar na criação de políticas públicas efetivas com o envolvimento de diversos setores. Um dos pontos discutidos no evento foi o combate às piores formas de trabalho infantil reunidas na lista de atividades de maior risco à saúde da criança e do adolescente. O que nós precisamos agora realmente fazer é que essa lista ela seja realmente conhecida, que as pessoas conheçam, realmente implementem na ponta. Eu acho que há novas formas de trabalho também que surgem nos últimos anos, que precisam ser incorporadas a essa lista, ver quais são os riscos associados a essa atividade e priorizar, fazer um plano realmente de priorização para a eliminação dessas atividades perigosas. Segundo o Ministério do Trabalho, em 2016, mais de 2 mil crianças foram resgatadas de situações que se enquadram como as piores formas de trabalho. Atualmente, existem 93 casos que colocam em risco o desenvolvimento de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Entre elas, estão 34 formas de trabalho infantil perigoso relacionadas à indústria de transformação, 11 formas ligadas à agricultura, pecuária e exploração florestal, 6 formas referentes à indústria extrativa e 3 formas relacionadas ao serviço doméstico. O vice-coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do MPT, Ronaldo Lira, destaca a preocupação da Cor de Infância em combater as práticas de trabalho infantil perigoso, onde há envolvimento em serviços ao narcotráfico ou de exploração sexual. Além das investigações tradicionais através dos nossos inquéritos e ações civis públicas, a Cor de Infância tem uma atuação nacional através dos nossos projetos, que é o projeto da aprendizagem, ou seja, a contratação de aprendizes por empresas, o projeto de políticas públicas que visa conversar com a administração pública para que implemente projetos direcionados no combate ao trabalho infantil e também um projeto de educação que culmina no MPT na escola. Ou seja, são a qualificação, capacitação dos professores e educadores em relação à questão do trabalho infantil e também a execução de um prêmio que chama MPT na escola, que o MPT faz todo ano. Ainda somos um país que tem avançado por suas instituições, o MPT é uma dessas instituições que é muito reconhecida internacionalmente por sua atuação de combate ao trabalho infantil. Então, nesse tema, felizmente, ainda somos um país que é reconhecido por seus avanços e tem compartilhado muitas boas práticas, inclusive nós, pelo MPT. Quem quiser contribuir para a erradicação do trabalho infantil no Brasil e denunciar os casos de crianças e adolescentes em situação de trabalho que não seja em condição de aprendiz, é só acessar o site do MPT. Esta edição vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é sempre muito importante para a gente. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato para o envio de críticas ou sugestões de reportagem. Outras informações sobre o Ministério Público do Trabalho você encontra em www.mpt.mp.br e também em nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e até semana que vem.